do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral, sentimental de todos nós. Então todos estamos submetidos a esta regra universal, que é a regra do exercício do nosso intelecto, do exercício da nossa vontade, através da ação que transforme as coisas ao nosso redor. Então tem aí essa conotação de ser uma prática indispensável, de ser um mecanismo de evolução, de ser um mecanismo de contato do espírito com a matéria e de exercício das interferências da matéria sobre o espírito. Todos trabalham, quer seja de forma braçal, de forma mais bruta, quer seja de forma apenas intelectual. Tudo isso é trabalho, tudo isso é realização. E as consequências do trabalho, quando ele é mal aplicado, as consequências são também um exercício para a própria sociedade. Fazer o julgamento de que aquilo não deva ser praticado, de que aquilo não deva continuar sendo cultuado, para que haja uma transformação e uma moralização e uma ampliação da justiça e da solidariedade entre todos os homens. Então, de qualquer forma, o exercício da inteligência do espírito através da matéria, seja de forma física ou de forma intelectual, se destina ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento, não só de quem gera a energia intelectual, a energia física, mas de quem está submetido ou será atingido pelas consequências dessa geração, deste pensamento, deste intelecto em relação ao que irá causar. Porque uma projeção intelectual, um planejamento intelectual em que se constitui trabalho não material, não físico, ele vai gerar consequências que irão atingir uma enormidade de semelhantes, uma enormidade de pessoas que sofrerão benéfica ou maleficamente as consequências se o projeto for benéfico ou maléfico. E essa consequência maléfica servirá de exemplo para que aquilo não seja propagado, para que aquilo não deva ser novamente pensado e novamente articulado como trabalho. Principalmente na política nós vemos muito isso, o planejamento e as consequências desse planejamento, que são totalmente ou distorcidas ou mal intencionadas já desde a origem e que causam uma grande desgraça e que trazem elementos das próprias pessoas julgarem que aqueles que exercem esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, estão danificando uma sociedade e devam ser corrigidos e não devam mais ser eleitos para continuarem nesse trabalho nefasto e daninho que está desgraçando a sociedade humana em geral. Então sempre a ação é um trabalho e esse trabalho sempre gerará consequências que serão avaliadas para o bem ou para o mal e serão selecionadas. Nós temos a obrigação de, através do trabalho, selecionar nossas atividades para que tudo corra bem, para que tudo seja honesto, para que tudo seja fraterno, para que tudo seja justo e para que todos nós, condôminos desse planeta, sejamos beneficiados pelo trabalho uns dos outros. Bom, e para quem tem o Livro dos Espíritos, essas questões estão a partir da 674 até a questão 685, que lá no capítulo que trata das leis morais, está lá no capítulo 3º, que é a lei do trabalho. Zé Manel, na visão espírita, um dia nós estaremos livres do trabalho? Bem, o trabalho físico, o trabalho bruto, sim. Agora, o trabalho intelectual, o trabalho do próprio espírito, a ação do espírito, nunca. Porque enquanto o pensamento é inerente ao espírito, o espírito tem esse atributo indispensável que é o do pensamento. Então, enquanto nós estivermos pensando, nós estamos agindo, nós estamos trabalhando. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai perdendo essa ação direta sobre a matéria bruta, que fica ao encargo de espíritos ainda inferiores, de espíritos ainda no nosso nível atual. Mas à medida que os espíritos evoluem, que os espíritos se distanciam do material bruto, o seu trabalho vai sendo também mais rarefeito, vai sendo um trabalho mais de comando, um trabalho mais de coordenação, um trabalho mais próximo à essência do pensamento de Deus, da inteligência suprema. E à medida que nós vamos estando aqui mais próximos, nós vamos tendo uma prática mais bruta, uma prática mais material, que se constitui esse trabalho físico, esse trabalho que nos é mais árduo, que nos é mais pesado, porque desgasta o nosso material físico. Por isso ele cansa. O trabalho intelectual, o trabalho dos espíritos, no pensamento, não causa no cansaço, esgotamento. Pode até o espírito relaxar um pouco e dar um tempo em termos da intensidade da atividade dos seus pensamentos, mas não que ele esteja totalmente inerte ou descansará para sempre, não. Sempre o espírito trabalhará
à medida do seu progresso, da sua evolução, de forma mais bruta, mais material ou de forma mais sutil, mais intelectual. Mas o trabalho nunca será extinto do universo, porque ele está integrado à atividade de todos os espíritos. Bom, e você me lembrou, né, o que às vezes a gente escuta as pessoas falarem, uma expressão comum, né? Ah, morreu, descansou. Não tem esse descanso, né? Enquanto a gente está aqui na matéria, como o Zé Manuel falou, trabalhando, e nesse desenvolvimento que a gente tem como espírito, a gente também está contribuindo para o progresso do universo. A gente está dando a nossa contribuição. Ao mesmo tempo que a gente está se aprimorando como espírito, a gente também contribui para a lei do progresso, que é incessante. Então não tem essa coisa, morreu, descansou. É claro que a gente passa por um período depois da morte, por um período de calma, né? Por um período de pensar naquela encarnação que acabou de acontecer, mas o trabalho para o espírito encarnado ou desencarnado é incessante, ele continua sempre, é o trabalho intelectual e o trabalho que todos nós temos que ter para a gente se melhorar, é o autoconhecimento, e isso dá um trabalho muito grande. Todos nós sabemos o quanto é árduo realmente esse trabalho, seja intelectual, seja material, e seja aí essa dedicação que a gente tem que ter, né, Zé Manel, a se aprimorar espiritualmente. Claro que dá trabalho, né? Inclusive quando essa prática de dizer que morreu, descansou, mamãe ou papai descansou porque morreu, é de quem não sabe explicar. Isso é uma maneira de sair que todo mundo também que não acredita nisso, aceita, porque não tem explicação. O espiritismo tem explicação. Ninguém descansa porque morre. Deixa de ter as influências do corpo de acordo com o seu apego ao próprio corpo, mas continua sendo um indivíduo. Se era atormentado quando vivo, vai continuar atormentado quando morto, ou seja, morto o corpo. Se era desequilibrado quando vivo, continua sendo desequilibrado quando morto. Agora, se era pacífico, se era de paz, se era equilibrado, se era sensato quando vivo, vai continuar sensato e equilibrado quando morto. As dores do corpo não irão com o espírito se ele estiver tranquilo, se ele estiver bem posicionado, se ele estiver com a consciência tranquila. As dores do corpo não acompanham o espírito, mas ele não descansou. Ele vai continuar no seu processo de aprendizado. Ninguém descansa no colégio porque passou de ano. Passou de ano e agora, meu filho, bem pior ainda, que agora vai ser mais sério, você vai estudar mais ainda. Aí ele passa naquele cano, a hora o outro não vai descansar, vai ser mais sério. É assim o nosso progresso. Agora, ninguém se tortura, ninguém se suicida, porque depois de todo esse trabalho ele se formou. Então agora ele é um doutor, ele é um mestre, aí ele se suicida porque ele não suportou esse trabalho. Não. A consagração dele no doutorado, no mestrado, no intelecto, na sabedoria, é que faz o coroamento, faz o engrandecimento de todo esse sacrifício e esse esforço que ele fez. Então ninguém estuda para parar de estudar. Agora eu vou descansar. Não. O objetivo do estudo é justamente ele conquistar uma capacidade maior de trabalho, mais útil, mais valorosa para si, para os seus semelhantes e para o universo. Então, quando as pessoas dizem morreu, descansou, é porque não sabe explicar. Quando diz assim, morreu, virou uma estrelinha. É quando a filhinha pergunta, mamãe, para onde vovó foi? Vovó morreu? Morreu, filhinha. Ela descansou. Mas ela foi para onde? Ela foi para o céu. E aí para aí. Não continua porque complica. Então a humanidade vive se enganando em relação a isso. Vive mentindo em relação a isso. Nós temos que encarar. O mais importante da vida é o que acontece depois da morte. Porque depois da morte vem a eternidade, que as próprias igrejas pregam, não é? Então o que é mais importante na sua vida? São esses 80 anos que você vai viver aqui, ou 70, ou 60, ou é a eternidade que você acredita, que você diz que acredita? Então você tem que, nesses 60 anos, se preocupar mais com a eternidade do que propriamente com os 60 anos. Veja se não é. O Espiritismo dá a saída disso. Nós vamos e depois vamos voltar. Se nós não voltarmos para aqui, nós vamos para outros mundos. Perguntou um telespectador, veja bem, estou respondendo. Por que o mundo não melhora se a reencarnação é para melhorar? É porque os que melhoram aqui estão indo para outros mundos. Os que estão vindo para cá são aqueles que estão vindo para aprender nesse contexto de mundo injusto que está aí. Porque o universo é habitado em todas as partes, não é só no planeta Terra. São bilhões e bilhões de galáxias, com septilhões e septilhões de estrelas. Então imagine tudo isso. Então a civilização não é planetária, a civilização é humana, a civilização é universal.